Mas se formos ao Evangelho de João, as coisas tornam-se ainda mais tremendamente dolorosas. Porque no Evangelho de João a narrativa da prisão de Jesus é de pormenores que nos põe os cabelos em pé. No capítulo 18, logo a abrir, começa assim. O Evangelho de João é um evangelho muito teológico. Portanto, o que há de máxima anti-idolatria, anti-ídolo. É o livro mais anti-ídolo de toda a Bíblia. E se calhar de toda a literatura mundial. É este Evangelho de João. Que as universidades haviam de estudar. Não necessariamente na dimensão da fé, mas na dimensão da inteligência, da mente humana. Somos tão infantis e tão súditos do poder, tão escravos, tão inumanos, tão canalhas, que não nos atrevemos a estudar Jesus, a ocupar a nossa mente com o seu pensar, com o seu agir. E porque é que ele é como é? Que razões o movem? Que causas são as suas para ter de ser morto daquela maneira? Para ter de ser traído desta maneira? Que projeto é o seu? Que nós irradiamos para sempre da história, nestes séculos todos, até ao século XXI. Que projeto é o seu? Que incomoda tanto os poderes constituídos? Seja a igreja, seja as igrejas, as religiões, seja o poder político, seja o poder económico e financeiro. Incomoda tanto. Que projeto é esse? Tão anti-idolatria e tão humano, tão plena e integralmente humano, tão pró-humano, para o pleno desenvolvimento humano, que é tão odiado e tão ostracizado, irradiado da história. Ainda continua. Até nem se estuda. É uma vergonha. Olhem para isto. Logo abrem o capítulo 18. Tendo dito estas coisas, estava num ambiente de cenáculo atálicito, clandestino, e continuou clandestino. O capítulo anterior é chamada oração, aquele grande poema de Jesus final, que o Evangelho constrói, as comunidades joânicas constroem e põem na boca de Jesus, claro. É tudo uma construção teológica das comunidades joânicas que escrevem este Evangelho. E então, tendo dito estas coisas, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Discípulos é o grupo dos 12. Aqui já não era 12, já faltava um, que o Judas tinha saído na ceia. Tinha abandonado abertamente Jesus. Tinha-se passado para outro bando, para o bando do inimigo, do ídolo, do poder. Não, por aí não vou. E portanto, deu por mal emprego todo o tempo que tinha andado com Jesus e passou-se para o bando dos do poder, da idolatria, para ver se tinha lá um lugar. E deve ter conseguido.
essa história de que se enforcou, tenho que se lhe diga. Mateus é que o diz. Quer dizer, enforcou-se simbolicamente. Porque saiu do espaço de Jesus, que é o universo de Jesus, o universo da liberdade e da maioridade, onde se cultiva a liberdade e a maioridade e se alimenta. E foi para o universo do poder, onde se cultiva a submissão, a opressão, a mentira, a escravatura, a exploração, o horror e o terror, o absurdo, a hipocrisia, a corrupção. Corresponde a um enforcamento. Estrangula-se, sufoca-se, deixa de poder respirar humanamente. Fica um assassino, um potencial assassino e um potencial suicida. Vai destruir-se a si próprio. Todos os de poder se autodestroem, porque o poder come-os, devora-lhes a identidade, tira-lhes as entranhas. Basta olhar para o nosso tempo, para quem está aí na crista do poder, como eles são todos inumanos, como são todos uns agiotas, uns corruptos, como são todos sem entranhas. Quando fazem alguma coisa que parece que revela entranhas, é tudo hipocrisia, é tudo para ver se ganham mais poder, se têm mais votos na votação seguinte. Pensam que são entranhas. O poder não tem entranhas, nunca tem. É assassino. E tendo dito estas coisas, Jesus saiu com os discípulos. Os discípulos é o grupo dos 12, que é outro nome que é dado ao grupo dos 12. Ser discípulo é o que tem um mestre. Não basta ser discípulo de Jesus, é preciso ser prosseguidor. Um seguidor das suas práticas. Um seguidor, um praticante das suas práticas. Porque há discípulos que sabem muita teoria, mas não têm prática nenhuma. Têm doutrinas, mas não têm prática. O universo do poder é todo assim. Tem muita ideologia, mas não tem práticas humanas. Promoção do humano. Pelo contrário, são todas práticas descriadoras. Porque são agentes da descriação do ídolo, do descriador, de tudo o que é humano. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cédron, onde havia um horto, e ali entrou com eles, com os discípulos. Judas, aquele que o ia entregar, conhecia bem o sítio, porque Jesus reunia-se ali frequentemente com os discípulos, com eles, com os 12. Portanto, conhecia bem o sítio. Conhecia aquele lugar de clandestinidade. Judas, cá está, o último dos 12, com que fecha o grupo. Judas então, ora vejam só, Judas então, guiando o destacamento romano, imaginem, um judeu a guiar o destacamento romano e os guardas ao serviço dos sumos sacerdotes e dos fariseus, munidos de lanternas, achotes e armas, entrou lá. Judas a guiar o destacamento romano que vai prender Jesus, mais os guardas ao serviço dos sumos sacerdotes, o poder da idolatria, ao serviço do ídolo, e os fariseus. Entrou lá nesse sítio, no horto, que ele conhecia, só ele conhecia. Já percebeu?